de um tempo pra cá eu dei uma engordada. Bom, Descuidou. agora vamos para a parte séria do programa, a estreia efetiva do Rafael Pio como repórter setorista. Vamos lá com as informações do Guarani, Pio? Vamos lá, Guarizo. E é aquela situação, né? Sem saber quando vai jogar efetivamente, muito treinamento, muito trabalho, muita movimentação, manter a questão física em dia, mas Guarani não sabe quando voltará a campo. Aliás, Guarani, desde que desse início, né? Do mês, Guarani participou de 4 rodadas do Campeonato Paulista, depois não voltou a campo. Torcedor da Ponte, por exemplo, já matou um pouco da saudade na Copa do Brasil, tem essa semana, diferente do Guarani que não está na Copa do Brasil, então ficar aguardando essa definição por parte da Federação Paulista de Futebol, que ainda não tem datas para esses jogos. Muito se pede ao Ministério Público e ao próprio governo de São Paulo, todos sabem, né? O governador João Dória diz que não quer ir contra o Ministério Público, por isso aguarda uma decisão por parte do MP para que possa liberar os jogos efetivamente no estado de São Paulo. Guarani que também não teve jogo remanejado para fora do estado, não enfrentou nenhum grande nesse período e até por isso fica realmente aguardando. Só para encerrar o assunto aniversário, né? Porque obviamente que esse ano o aniversário do Guarani passou muito que em branco, podemos até dizer assim, né? Além de ser numa sexta-feira santa, de ser num feriado, o Guarani sem jogos também fez, e é muito legal trazer até essa informação, fez uma ação muito bacana que foi arrecadar 2.000 cestas básicas. Essa entrega já começou tanto na semana passada e se estende pelos próximos dias também para algumas entidades. E aí marca-se, né, pelo menos algo para deixar marcado os 110 anos do Guarani comemorados no último dia 2 de abril. Tem aquela história, foi fundado no dia 1º de abril, que aliás eu acho um dia lindo, acho um dia maravilhoso, é o meu aniversário, mas o Guarani não achava não. Então jogou pro dia 2 a comemoração, mas a realidade é que o Guarani foi fundado no dia 1º, então esse final de semana comemorou-se aí, claro, de uma forma muito mais tranquila, o aniversário do Bugre. Sobre esse fato de não ter jogos, demorar para voltar a campo, na semana passada aconteceu uma reunião envolvendo o Mauro Silva, todos sabem, né, da posição do Mauro Silva dentro da Federação Paulista de Futebol, e representantes dos 16 clubes da Série A1. O Tony, capitão do Guarani, volante, foi o representante do Bugre nessa reunião. E o Tony fala aqui no CBN Esportes Campinas sobre esse fato de ficar um período sem atuar, de não saber exatamente quando voltará a campo e de como que fica a preparação física, principalmente nesse tempo sem partidas. Difícil, né? Eu acho que, assim, nosso grupo tem criado um nível de trabalho muito bom, tem evoluído desde quando eu cheguei aqui. Eu realmente, quando cheguei aqui, tinha algumas peças que eu já conhecia, alguns jogadores que eu tinha jogado contra, outros que eu já tinha jogado junto. Eu tinha um pensamento de um grupo. Quando eu cheguei aqui, alguns eu não conhecia ainda, principalmente os meninos mais novos da base. Mas tem muita qualidade, muita condição. Eu acho que eles estão evoluindo bastante aí. Se eles estiverem abertos aí a aprender, eu acho que esse é um ano que vai fazer muita diferença na carreira deles. Eu vejo vários jogadores, eu vejo o Thales, o Bruno, enfim, vários jogadores conversando com os mais jovens, o próprio Éder, enfim, a gente está o tempo inteiro, porque que precisar, a gente vai ter que contar com os meninos e a responsabilidade ela é grande. A gente não quer que eles tenham dificuldade no momento que for preciso. Bom, e a situação é aquela, né? O Guarani, assim como os demais clubes, pode ter nesse retorno do Campeonato Paulista, que ainda será definido, jogos a cada 2 dias. Então, isso está sendo discutido. Por quê?
A CBF já afirmou que não quer mudar a data de início do Campeonato Brasileiro. Então, o Campeonato Paulista precisa terminar no meio de maio para que as equipes possam, como acontece em todos os anos, terminar a disputa do Campeonato Paulista e na semana seguinte já o início do Campeonato Brasileiro, no caso do Guarani, o Campeonato Brasileiro da Série B. Então, essa situação de a cada 2 jogos uma partida vai fazer com que não só o Guarani, mas todos os clubes rodem um elenco, né? Faça uma partida em um dia com um time e daí 2 dias, outro jogo com praticamente um outro time. Então a gente vai observar provavelmente isso no Campeonato Paulista, né? As equipes atuando praticamente com 2 elencos. Elenco do Guarani, que é enxuto e que deverá ficar enxuto até o final do campeonato, viu, Guarizo? Porque o Bugre ainda tem 2 vagas para inscrição, mas até pela atual situação financeira, a situação da pandemia, o Ricardo Moisés, o presidente, já afirmou que, por enquanto, não tem negociação com nenhum jogador e eu acredito que isso permaneça até o final do Campeonato Paulista assim. Guarani disputando com esse elenco. Lembrando que o Davó ainda não está regularizado, então se o Campeonato Paulista voltasse hoje, aliás, voltasse amanhã, o que pode acontecer, né? Ser anunciado hoje para voltar amanhã. A gente viu isso naquela situação do jogo Corinthians e Mirassol, por exemplo. O pessoal ligou e falou: ó, se prepara porque amanhã vai estar todo mundo em volta redonda para uma partida de futebol. Coisas que só acontecem no futebol brasileiro. O Davó não estaria inscrito ainda. Então fica essa indefinição, Guarizo. Tá certo. O Pio já recebendo as boas-vindas do Bolacha, né? Vamos pro intervalo. Já já o João comenta e a gente